Vamos ver se agora ele vai aparecer pra gente. Vamos lá. Agora melhorou. Você me vê, mas eu não te vejo. Mas se você está Ixi, me vendo, tá ótimo. Mas você está me vendo aí, né? normal. Ah, então tá bom. É alguma piração aí. Acho que é o calor. Tá apertando o telefone. Caramba, rapaz. E Faz parte do bom, ao vivo. falávamos do Antônio, não é isso? Isso. Então, a rotina era essa. Basicamente, durante todo o miolo do programa, eu gravava uma, duas vezes por semana e um número elevado de cenas. Era uma delícia, porque aí já tinha o domínio do personagem e tal. Então, era jogar com aqueles atores sensacionais, jovens e Tarcisinho, a Vera, Zimmermann, enfim, todos era uma delícia. Mas eu não participava do núcleo da escola, bem menos, né? Era isso. Sim. E sobre o Antônio é um personagem clássico, né, da teledramaturgia, que a teledramaturgia, tal como proposta a partir dos anos 70, principalmente pela Globo, e também antes, né, acho que um tema da teledramaturgia na cultura latina é uma certa utopia de que as classes sociais se comunicam, né? Que as classes sociais podem Sim. ter uma relação ali que, na verdade, não é bem assim, a gente sabe, né? Mas ali o Antônio era um caseiro, né? Tinha perdido a mulher, então dava isso aí um tom dramático a ele, trágico, triste, né? E criava as filhas, né? Então, um pai viúvo e com duas filhas mulheres, né? Entender esse universo feminino, os desafios de entender essas duas filhas em dois momentos, os conflitos entre elas, e também ver o despontar da sexualidade nelas, e daí a Cris ficava interessada no Fio, que tinha aquele gato e rato clássico também da teledramaturgia, né, onde os amantes se repelem, mas na verdade as uvas estão verdes, né, quer dizer, para depois ficarem juntos, que é uma coisa muito uma narrativa clássica da comédia romântica ou dos filmes românticos. Então a gente ficava naquilo tudo, né? E ali havia naturalmente, ficcionalmente, essa essa possibilidade de intercâmbio entre classes, de conversar, da conversa entre classes sociais muito diferentes, de uma Sim. maneira igualitária, coisa que a ficção proporciona e a realidade quase nunca. É verdade. Não, isso é muito verdade. Mas são temas recorrentes, clássicos, né? Então, quando você vai para a E teledramaturgia, você está vestindo algo que já é uma tradição narrativa, como no teatro também, ou nos gêneros, né, narrativos, na comédia, no drama, no melodrama, etc., né? São as nossas ferramentas de trabalho. E foi uma delícia fazer, foi muito bacana. O núcleo mais com quem eu contracenei, né? A Cris Ubach, a Giovanna Echeverria, o Filk, a Vera Zimmermann e o Tarcisim. eu sou muito apaixonado com a Fernanda. Ela é muito, pra mim, ela é uma atriz muito maravilhosa e naquela época ali ela era aquela filha rebelde, né? Ela dava muito trabalho, ela era bem assim, bem a realidade, né? Dos adolescentes mesmo. Não só A, daquela. a Fernanda era a Giovanna, é isso? A minha Isso, outra a filha, é Fernanda, isso? A sua outra filha. Echeverria. É, sim, Isso. eu não lembro o nome dos personagens, eu lembro o nome da... Fernanda é uma graça, uma menina que veio do Rio Grande do Sul, salvo engano, do Rio Grande do Sul, e uma menina que começou a trabalhar cedo, empreendedora, foi dona de um bar, acho que aos 15 anos de idade, tem uma história de vida sensacional, uma menina de garra, acho que agora está no cinema, né? Trabalhando bastante com cinema. Era um prazer, cara. Você vem gente do Brasil inteiro, gente com formações. Eu gosto de trabalhar na diversidade, assim, tão bacana, cara. Foi uma experiência muito bacana e capitaneada por esse
diretor sensível, profissional, que não enchia, não torrava, né, sabe, não tinha ego de maneira nenhuma, não tinha o lado ruim, né, de se ter poder. Então foi um prazer danado. Mas para você, o que era mais difícil, televisão ou teatro? Olha, na TV você lida com muito grande, né? De pessoas e você não tem um contato direto com elas, né? Depois, né? Por exemplo, passados meses de malhação, eu reparava muito que garçons trabalhavam à noite e caixas de supermercado me reconheciam, cara. Falava, você e tal, você não sei o que e tal. Então eu vi que ele tinha uma abrangência e uma penetração junto a esses profissionais muito grande. Eu fui fazer a peça no Nordeste, por exemplo, Cândida, uma peça do Bernard Shaw, um autor irlandês maravilhoso, que eu estudo, já montei 4 peças dele. Eu reparava que no Nordeste as pessoas em restaurantes ficavam olhando, né? E que aqui no Sudeste menos, eram mais as classes trabalhadoras que viam malhação, né? No meu contato e na minha experiência. Claro, eu não estou citando uma estatística, eu não tenho os números, Sim. não tenho os estudos de público, obviamente. Mas a minha percepção pessoal, a minha experiência foi de que esses profissionais ficavam, oi, aí, coisa e tal. Eu falava, cara, eu nem lembrava mais que eu tinha feito, eu vi o cara, tudo bem? Eu dizia, por que esse cara está falando? Eu conheço ele. Então, obviamente, foi um trabalho de fôlego que eu fiz, mas eu não, naturalmente, existem vários níveis vamos dizer, de conquista, de popularidade, vamos chamar assim, né, de um ator. E eu fiz ali o meu trabalho, o meu compromisso era com esse diretor, o que eu falei para ele no final foi, eu falei, muito obrigado, eu espero ter honrado o convite que você me fez, porque nunca um diretor me ligou, então eu espero ter honrado o seu convite. Esse sempre foi o meu objetivo. Eu nunca tive outro objetivo senão esse lá, de honrar o convite que esse grande profissional me fez. E ele disse sim. E depois uma assistente fez um comentário bem elogioso que ele fez sobre mim, que eu nem vou comentar aqui porque é pessoal, né? Mas ele gostou, ele curtiu o trabalho e como ele ficou satisfeito com o meu profissionalismo e eu felicíssimo de ter vivido essa sequência, como eu digo, sem ansiedade, porque a participação é 90% ansiedade, a participação pontual e viver a rotina da casa, como eles chamam, a TV Globo, é muito bacana. Então ele me proporcionou isso e eu queria honrar esse convite. Dificuldade de fazer o papel, não encontrei nenhuma dificuldade. Eu fui fazendo um pai, eu pensei que um homem que cuida de 2 mulheres deve ser muito influenciado pelo aspecto, pela presença dessas meninas, né? Eu tenho uma filha mulher e eu sou apaixonado pela minha filha. E na minha família também, hoje, por exemplo, tem agora o meu sobrinho, neto, que nasceu, e o cachorro, mas o resto é tudo mulher, né? Então eu imaginava que esse homem, criando 2 filhas, que não é uma coisa fácil, né? Como é que vai falar de menstruação para um homem que é Sim. simples, etc. Mas pelos diálogos que foram escritos para mim, eu sentia que ele não era um papel central na história, porém ele era um papel dono, ele tinha uma sensibilidade para o feminino. Os roteiristas eram muito felizes em textos que podiam passar despercebidos, assim, mas que para mim eles mostravam esse homem simples tentando entender essas meninas de uma outra geração, daí o nome, né, Malhação ID, na época ID era o máximo, Sim. né, em termos de informática, de internet, coisa e tal. Hoje já foi lá para a estratosfera o negócio. Mas o tal do ID era isso, era um homem analógico de outra época, viúvo, com um trabalho simples, um trabalho importante, né? Mas desvalorizado pela sociedade, que tinha 2 filhas brilhantes que estudavam numa boa escola, educação é tudo. Então ele tinha uma diferença, né? Mas ele conseguia enxergar essas meninas. E trabalhar com a Giovanna e com a Cris era um presente, assim. Eu me vi ali
menos tentando impor uma narrativa do que pelo perfil do papel, que era um homem que não era muito instruído, era um homem que tinha um trabalho pouco valorizado pela sociedade, mas que não tinha raiva também. Ele tocava o barco dele ali com as meninas. Então eu construí muito o Antônio a partir da reação das atrizes. Do jeito que elas me davam um olhar ou uma fala, eu tentava devolver. Eu não quis impor um tipo, uma persona, uma maneira, não quis dançar no centro do salão, porque não era o caso, né? E eu fiquei muito aberto a esses atores que eu conheci, o Tarcisinho, a Vera, né, com quem eu contracenei mais, e o Fiuk também, que eu vi ali um profissional comprometido, dedicado. E, cara, é tão bacana ver, sabe, ver gente jovem tendo aquela tamanha responsabilidade que é protagonizar um programa como esse e, Sim. e fazendo aquilo e segurando aquilo tão bem. Então, o Antônio se baseava nisso, basicamente, né? Numa certa perplexidade doce diante de duas mulheres. Ele não tinha a mulher dele ali para calibrar o que é o feminino. Então ele teve que aprender isso. E como eu já tenho uma relação com a minha filha muito próxima, eu juntei tudo isso. Tanto é que eu chamo a Cris até hoje de filha, quando nós nos falamos. Eu falei, ei filha, tudo bem? a, a Selene está perguntando aqui qual era a profissão, qual era o trabalho do Antônio. O Antônio era O caseiro, Antônio né? era o caseiro, ele morava, Selene, ele morava perto da piscina, cheio de mosquito ali. Do barracão do fundo. Era uma casinha legal, assim. Pode ver que toda casa de pobre na TV é pintada de verde. Não sei por quê. É um tom de verde, deve ter lá no departamento de cenário assim, verde pobre. Era muito pequeno. Era. Pode ver, mas repara, se você pegar é tudo um verde pobre, assim. Não sei por quê, mas enfim, é. Mas teve alguma cena assim que você lembra que te marcou? Olha, Você cara, tem... eu vou te dizer uma coisa. Você falou sobre teatro e falou sobre né, o audiovisual, no caso a TV. Lá Sim. na cena final, eu não lembro exatamente, eu não guardo essas coisas, né? Mas eu tinha uma cena com a Cris e com a Giovanna, eu acho, onde era a cena final, assim, era a cena resolução do negócio ali, né? Um Uhum. pouco, era uma coisa, era um turning point, uma mudança de estado, lá para o final já do programa. Eu lembro que a gente leu a cena, tal, estudamos, e aí nós fomos para o estúdio, acho que começava numa estrada, eu não lembro exatamente. O que eu me lembro é que eu fui fazer essa cena com ela, que era uma cena tão bacana, de pai e filha. E eu me lembro que antes de gravar a cena, acho que por ser uma das últimas cenas, pela relação que a gente tinha construído com os câmeras, que eram sensacionais, o pessoal do som, assistência de direção, gente tão bacana, cara. Sim. Que aí, quando nós fomos fazer a cena, eu reparei que o estúdio começou a encher. Quando eu vi, devia ter umas 60, 70 pessoas, sem brincadeira, como se fosse uma Nossa. plateia de teatro. A equipe toda foi assistir a cena final, cara. Ao invés de assistir a cena pelo monitor, eles foram assistir a cena ao vivo. Hum. Quando eu vi, só que ninguém falou nada, e eu acho que ninguém combinou também, não era uma despedida, mesmo que já estivesse a coisa toda caminhando para o final. As pessoas foram se distribuindo assim, a esmo, assim, no estúdio, cada um sentou num cantinho, eu fiz, cara, parece uma peça de teatro, que é um lugar onde eu estou, com o qual eu estou absolutamente familiarizado, então não houve nenhuma pressão, eu senti ali uma comunhão daquela equipe toda, e novamente digo, isso se deve a Mário Márcio Bandarra. Mário Márcio Bandarra criou essa harmonia de todos os profissionais até o final do projeto,
terem o desejo verdadeiro de estar juntos, de estarem juntos. Isso aí se deve a esse grande líder. Então, a gente começou a cena, todo mundo assistindo, cara. E depois, eu não lembro se houve aplausos ou não, mas foi um negócio, cara, que a pessoa não devia estar ali. Ela não deveria, não era o lugar dela ali naquele momento. Mas eles foram assistir a cena. Isso para mim foi muito marcante, menos como homenagem a mim, mas principalmente como uma homenagem ao papel do Antônio e da filha, a essa narrativa, essa curva dramática criada, onde as pessoas ali se interessaram em assistir no estúdio, ao vivo, o desfecho ou o quase desfecho dessa relação. Então é muito bacana isso. Eu nunca tinha visto isso, mas eu te digo isso, deve acontecer isso de maneira mais comum nesses outros projetos longos, novelas de grande fôlego, etc, etc, onde as pessoas naturalmente, eu já te disse, não é uma brincadeira, é um negócio de grande responsabilidade. Que a pessoa tem que ter muita sanidade para fazer, muito equilíbrio, que é muito exigente. Então, naturalmente, se cria essa comunhão entre as pessoas, né? Vocês passavam muito tempo gravando ali, né? Eu, como te disse, gravei algumas semanas, assim, umas 4 semanas bastante, 3, e depois só gravava 1 ou 2 dias, porque eles concentram as cenas, né? Como eu te disse, troca a camisa, entrou, falou, troca a camisa, põe um casaco, faz não sei o quê. Você varia geralmente só a parte de cima, porque são planos fechados, às vezes troca o figurino inteiro, a gente segue a orientação da figurinista, e você vai fazendo, porque são cenas, o foco de Malhação, naturalmente, são os conflitos dos jovens, né? Acho que o grande lance de inovação é que segmentou para um público específico, ainda que outros públicos se interessem, mas são jovens atores falando para jovens cidadãos, né? Tanto é que Malhação não raro tem pautas explicitamente sociais, de identidade sexual, de minorias, isso foi sendo cada vez mais trabalhado. Então ela tenta espelhar uma sociedade mais tolerante, mais justa, onde, infelizmente só na ficção, há uma intercambiabilidade de classes sociais, as pessoas se respeitam pelo que elas são, não pelo que elas têm. Então, quer dizer, isso no plano ideal, nem sempre é assim, a TV também, enfim, outras questões. Mas, sem entrar e complexificar demais aí a nossa história, o que vale dizer é que Malhação, sim, é um lugar de debate de questões importantes que muitas das vezes até em outros programas isso não é feito. Então é de uma forma bacana trabalhando para um público jovem. Eu tenho dúvidas quanto à efetividade de se tratar questões, digamos, menos populares. Não sei se é tão efetivo, mas ainda assim acho extremamente importante que isso seja feito a todo tempo. Na verdade, Malhação, todos os temas, a gente sempre tem alguém que se identifica, né? É algo assim, para mim, na minha opinião, é algo que é muito bem escrito, é muito bem feito. É a realidade, é praticamente um jovem assistindo, às vezes, a sua história, né? É igual, por exemplo, quantas famílias aí que não tem mãe, né? Que é só um pai e filho. E, por exemplo, orientação sexual, pessoas que são doentes de amor, né? Igual a que fazia a Giovana, né? Que fazia a Fernanda. Agora estou me confundindo também. Ela era muito doente com o Fiuk, né? Então, assim, aquilo ali é muito realidade. Pessoas que são que quer fazer de tudo para ficar com alguém. Isso não é só em televisão. Isso existe e tem gente que não entende, né? O tanto que é importante abordar uma coisa dessa. Para você ter uma ideia, eu fiz Malhação sem nunca ter assistido. Porque não era um programa direcionado para o público, para a faixa de público a qual eu pertenço, né? Eu fiz Malhação, eu tinha 48 anos, eu tenho 56, né? Acho que ano que foi esse programa? Foi em 2012? Foi 2009, 2010. Ah, olha só, tá vendo? Eu sou péssimo de data. 2009, 2010. Então faz 11 anos, né? Nossa, então eu tinha menos idade, então. Eu tinha uns 46, então 40 e pouco. 45 anos. Então, naturalmente, quando Malhação surgiu, eu já era um adulto, né? Já tinha
Já tinha uma quilometragem de vida aí. Então, Mas naturalmente, acho que começou em 95. Pois é, mas 95 eu já tinha 30 anos, né? Eu já tinha ido para a Europa fazer teatro lá um pouquinho, no festival, já tinha trabalhado e tal. Então, assim, depois eu fui me inteirando um pouquinho. Porque também é assim, né? Muitas vezes você tem que conhecer o que você vai fazer. Mas há Sim, atores que sustentam, por exemplo, tem gente que lê o roteiro todo, né? Para saber por que que falou aquilo, por que que falou isso. Agora eu vou te perguntar, você sabe o que eu fiz hoje? Eu sei o que você fez hoje? Não, né? E a gente está conversando aqui, não tá? Porque também, sim, se você investe no presente da cena, muitas vezes você pode ler o que aconteceu com outro personagem e aquilo já te deixa preparado para reagir. Quando, na verdade, você, como personagem, não sabe que aquela pessoa passou por isso. Portanto, ela vai refletir um estado de alegria ou de tristeza, de acordo com o que ela passou, mas eu não sei, e eu, em não sabendo o que aconteceu com ela, vou reagir àquilo que ela coloca, ou que ela fala, ou que eu digo a ela. Enfim, depende do escopo, do objetivo da cena. Então, não, eu não conhecia Malhação, né? Eu não conhecia, eu sabia que era um programa de grande repercussão, que tinha um público segmentado sim. Tá bacana, no que auge. abria os trabalhos aí para a TV Globo na parte de ficção, né? E ficção de teledramaturgia, mas eu nunca tinha assistido. Da mesma maneira que eu fiz Grande Família sem nunca ter assistido. Eu não assistia Grande Família. Eu participei Mas, de muitas coisas sem nunca ter assistido, porque eu não via televisão. mas você se assistiu? Mas você se Muito assistiu a pouco, Malhação? muito pouco, porque a gente gravava as cenas e as cenas passavam às 5 da tarde. Eu tinha uma produtora, acho que a Priscila Oliva entrou aqui também. A Priscila acho que já Entrou. trabalhava com a gente, que era a firma de teatro. Então eu trabalhava, eu gravava segunda e terça, vinha para São Paulo, e trabalhava quarta, quinta, sexta, sábado. Depois eu acabei até abrindo um teatro de 60 lugares, depois eu me desfiz dele, mas né, junto com colegas, inclusive a Priscila, etc., e outros amigos, e a gente trabalhava, montava peça, produzia. Eu sou ator e produtor de teatro, né? Só que eu me produzo, raramente eu produzo coisas fora, né? Só quando a Selene aí, que é minha super parceira, vem com projetos muito bacanas e irrecusáveis, eu topo. Mas geralmente eu produzo coisas próprias. Então eu trabalhava muito, cara, mas muito. Então eu trabalhava, chegava às 7 da manhã, tinha dia que eu saía 3 da manhã, do outro dia trabalhando. Então não dava para ver Malhação. Eu assistia às vezes, quando eu saía da gravação, na portaria da TV Globo, ali nas catracas, ali fica uma TV. E às vezes eu saía da gravação no horário no qual estava passando Malhação, e eu falava, olha lá a cena que eu fiz há 15 dias atrás. E eu assisti uma cena de 15 dias atrás, mas eu não assisti. E antigamente na TV Globo, umas pessoas gravavam e davam, e vendiam os DVDs pra gente, né? Mas isso já não tinha muito na minha época, e também os conteúdos, eu não sei se são acessíveis, acho que talvez hoje pelo Globoplay, né? Eu não sei. Talvez é uma boa dica, eu vou tentar assistir as cenas, mas eu Então, via deixa, na deixa, revisão, no estúdio, às vezes o Mário dizia, quer dar uma olhada na cena? Aí a gente, eu, Cris, Giovana, Tarcisinho e a Vera, nós íamos lá dar uma olhada assim na cena e é uma delícia, né? Você acabou de fazer e ver ali, depois a cena é trilhada, há uma correção de cor, etc. E é uma delícia assim assistir. eu reassisti essa temporada no ano passado, Ah, tem no porque Globoplay? não, no Globoplay não colocou essa ainda, mas eu Tá. sei de, mas eu tenho um site, eu sei de um site Hum. onde ele tem todas as temporadas completas. Ah, tá. Então é só você. Aí lá no site, depois eu vou te enviar o Depois você link. me Você manda o coloca lá, link. Malha. Sim, aí tem lá a novela completa, todos os capítulos. Eu assisti tudo o ano Que passado. Quando bacana, começou a cara. pandemia, eu assisti. Maratonei Você tudo. acha que eu Aí é fiz um meu site. trampo direito ou não? Agora eu tenho que ouvir de quem é o Não, objetivo da coisa. nossa, eu adorei, não é à toa que eu te mandei mensagem. Eu achei muito, muito bonito, assim, é uma história que pra mim foi uma história muito bonita. Eu amei, eu reassisti, eu já assisti várias temporadas de Malhação,
Malhação 2010 foi uma malhação que eu gostei muito. Assim, eu acho porque naquela 2010, naquela época eu tinha o que 16 anos, né? Uhum. Então acaba que tudo, a maioria das coisas que passava ali era coisa que a gente se descobria, né? Era coisa Sim, que era muito importante assistir. Eu acho que todos os temas que foram abordados, eu acho que todos os adolescentes devem assistir, porque às vezes a gente passa por tanta coisa né, na nossa sim. adolescência, que às vezes a gente olha para a temporada e a gente fala, cara, eu me encontrei, sou eu ali, né? E acaba que, querendo ou não, os personagens resolvem a vida de muita gente. É Sim, algo que você para consegue, mim, né, espelhar um pouco, né, a sua experiência e conversar simbolicamente, mesmo que seja uma narrativa, né? Essa é a função do teatro, do cinema, né? É uma das funções, né? Você está diante de uma história que bate em você, te ajuda, te faz abrir a cabeça, pensar numa coisa que você não pensaria, ou pensar num problema que você tem de uma outra maneira, ver que outras pessoas também têm esses problemas, não é só você, porque às vezes a gente acha que o problema é só nosso, né? Então é uma das funções da ficção, de contar uma história, da literatura, dos livros, dos contos. Nós trabalhamos no ramo de contar história, né? sim, só para você ter uma noção, assim, no resumindo dessa temporada, na época que passava Malhação ID, tinha um personagem que chamava, que era o Ale, que era o ator William, Uhum, que fazia par com a Isabela Dionísio, né? isso. A história dele, ele era uma pessoa assexuada, que é algo Uhum, que muitas pessoas deixam de falar. sim, E na época eu tinha um amigo da escola que ele tinha esse problema, na verdade, ele achava que ele era assexuado. Então uhum, depois ele chegou, que ele assistiu, tanto é que quando o personagem na Malhação começou a fazer terapia, ele também começou. Então, olha que assim, hoje ele é uma interessante. pessoa muito resolvida, porque E hoje se ele, sabe que não é um problema, é uma característica, é uma das possibilidades de sexualidade é a assexualidade, né? sim, então assim, é muito importante para os atores, quer dizer, para nós que assistimos, nos ver na história. E que tudo que eu assisto, eu falo muito com as pessoas, que tudo que eu assisto eu entro na história, sabe? Uhum, Assim, sabe aquela emoção, a sensação que você tá ali? sim. Eu tenho esse negócio em mim. Então, assim, eu acho muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Essa temporada, para mim, foi muito maravilhosa. Eu acho a Vera uma atriz sem palavras, assim, uma atriz muito maravilhosa. Eu acho que o elenco todo ali foi só um elenco que deu muito certo, né? É, porque, Saiu eu, por um exemplo, você me elenco. falando isso, eu fico pensando, pô, bacana isso que você falou do seu colega. Porque eu fico, pô, se eu inspirei homens a, Sim, independentemente da mulher estar tá viva ou não, ou estar tá próxima ou não, ou ter se separado e deixado as filhas ou filhos com ele, eu acho que se eu inspirei alguns homens aí a tentar olhar o feminino de maneira. Porque muitos homens têm medo do feminino, né? Ou é misógino mesmo, tem problemas com mulheres. Eu acho que a mulher é muito sim, injustiçada, a mulher é sobrecarregada, cobra-se muita coisa de aparência, de ser mãe, de ser linda, de ser muito. isso, de ser aquilo. É um saco. Eu sou assim, eu sou fã das mulheres, assim, eu acho que se eu conseguir dar um pouquinho de possibilidade para que pais conseguissem olhar para suas filhas de uma maneira a tentar entender, sem uma visão fechada, agridoce, idealizada, não isso. Mas se eu conseguir inspirar pais a olharem e falar, poxa, eu tenho uma filha, uma mulher, o que é uma mulher? Que lindo, né? A mulher é a outra possibilidade do humano, né? Uma das possibilidades do humano. Então, se eu conseguir, não é porque tem pai que diz, isso aí é com a sua mãe, não sei o quê, né? Sim. Eu acho que, mas hoje eu vejo pais apaixonados por filhas, assim, pais Ah, tem mesmo. dedicados a filhas. Acho que caiu um pouco isso. Então, eu acho que o Antônio ia nessa esteira, independentemente de classe social, viu? Conheço gente com grana que bate mó papo, troca mó ideia com a filha, e conheço gente sem grana também, que tem uma paixão, que ajuda a fazer lição, que está participando. Então é bem bacana, é bem bacana.
Ah, pode ter certeza que seu personagem com certeza inspirou muitos homens, muitos, porque Tomara. existe muito É, homem, né, que tem filhos e não tem esposa, muitos. E tem muitos sim, pais que, sim, e tem muitos pais, assim, naquela época, muitos pais assistiam Malhação com os filhos, porque era aquela hora uhum, que a família reunia, né? Então, sim, pensa, quantas famílias assistiu, né? Passou por sim. ali, assistiu, então, assim. Ah, pra mim, eu sou muito fã de Malhação, então pra mim nem não conta muito, né? Porque eu assisti todas as temporadas de É, eu ouvia Malhação. dizer, eu não sei os números, né? Mas eu cheguei a ouvir uma vez, um dia específico, que tinha dado 12 pontos, né? 12 pontos, salvo engano também, tá? Eu não sou um especialista, eu não leio sobre isso, mas cada ponto são 200 mil residências, né? Então você tem aqui 1.400.000 residências numa Nossa, região, acho que em São Paulo, Grande São Paulo e ABC, quer dizer, é gente pra caramba assistindo o é gente negócio, né? É quase pra a cá. população. Se tiver 4 pessoas na casa, dá, sei lá, metade da população de Portugal assistindo, um pouquinho mais assistindo um programa de TV, né? E então eu não sei. Eu estava lá para honrar o telefonema desse grande diretor e tive a grata surpresa de encontrar amigos, a Vera e o Tarcisinho que eu já conhecia, e outros tantos atores que eu não conhecia e tive a honra e o prazer de, de trabalhar, porque eu sei que não é uma profissão nada, é uma profissão que não é nada fácil. Às vezes a gente pega as exceções, que são as pessoas que atingiram muito sucesso, mas a regra Uhum. é ralar. É ralação e dê. Agora, vou fazer pra você só duas perguntas para finalizarmos. Tá. O Antônio te ensinou alguma coisa? Deixou alguma coisa assim que você, tipo, pegou pra vida? Porque você tem filha mulher? Tenho filha mulher. Tem? O Antônio me ensinou, porque eu sempre fiz papéis muito viris, assim, né, no teatro. Geralmente eu fiz. Já fiz assassinos, já fiz. Fazia muitos policiais, já fiz. Mas sempre homens em crise, etc. Mas no Antônio eu trabalhei o contrário. Até um amigo meu uma vez comentou: Poxa, cara, você faz tão pá pra fora, por que você não fez? Eu digo assim: porque não era a função do papel. Aí ele disse até: Pô, mas eu acho que você ia ter até um negócio mais visível. Eu disse: Não era a função do papel. Eu fui Sim. lá fazer a função do meu papel, eu não fui atravessar nada. Sabe por quê? Porque tem muita gente que atravessa e não dá em nada. Sim. Eu acho, eu como ator, eu sirvo a quem escreveu, a quem dirige e a quem está ao meu lado contracenando. A minha profissão não é veículo para meu ego, para a minha afirmação. Claro que se eu tiver reconhecimento e isso gerar possibilidades pessoais e financeiras, eu vou ficar muito feliz. Mas o que o Antônio me ensinou foi a exercer um outro polo e me deixar contaminar por duas atrizes muito interessantes, muito meninas, doces e competentíssimas. Eu estava ali para seguir para onde elas apontassem a lanterna, eu estava lá, porque ele era um pai que era assim. Ele não era um pai que elas iam buscar no boteco, não era um pai que brigava na rua, ele era um pai que estava ao lado de suas filhas e para abrir e para seguir aquilo que elas diziam. Ele disciplinava, punha no caminho, orientava, mas ele conversava. Então, o que o Antônio me ensinou foi a refrear a potência que muitas vezes eu usei como ator e dizer: não, a narrativa é essa, e quem deve, e a quem cabe o protagonismo da narrativa, ele cabe às meninas, às minhas filhas, e não a mim. Então eu fazia o meu trabalho da melhor forma que eu imaginava possível, claro, outros atores fariam de outra maneira, mas eu não vi ali aquilo como um trampolim para nada. Eu vi aquilo como uma finalidade em si mesma para honrar o meu compromisso profissional e o privilégio de estar diante de profissionais tão bacanas. É isso que o Antônio me ensinou. Muito bacana. Eu acho que o Antônio combinou muito com você. Assim, eu acho que é,
Mas eu acho assim, conversando com você agora e vendo você na Malhação, porque ele era assim, o Antônio, você fez um pai de verdade mesmo, né? Assim, aquele pai que era Obrigado, fico feliz. Isso atencioso. para mim, ó, isso para mim é o maior elogio que você pode me fazer. Se eu fui fazer um pai e você diz você fez um pai de verdade, esse é o objetivo. Porque era aquele pai, assim, humilde, honesto, que educava as filhas, mas que ao mesmo tempo tinha limite, que tinha ciúmes. E, assim, eu achei esse trabalho seu muito, muito, assim, excelente. Parabéns mesmo. O Antônio Muito, também, ele muito intelectualmente, ele é muito querido. diferente do que eu sou, mas ele tinha elementos que eu tenho. Então eu compus dessa maneira. E sempre guiado pelo carisma e sempre na gravidade, na força gravitacional da Giovanna e da Cris, que são estrelas Maravilhoso. assim do sistema solar ali delas. Eu ficava gravitando ali porque narrativamente era o papel. Eu fui contratado para isto e eu quis dar humanidade a isto. Eu não quis fazer um pai de novela, apesar dos estereótipos, apesar, como eu te disse, o melodrama televisivo ser bem rebatido, né, bem repisado nas suas funções, mas eu tentei ali fazer pequeno, fazer tranquilo. Não Sim. sei se eu consegui plenamente, Não, mas eu foi tentei excelente, não só falar de você, verdade. É, sim. Não só você, mas as filhas também. Foi muito, muito sim. realidade. E a Uhum. Cristiana, ela é, pra mim, uma atriz muito, muito foda. Eu vi uma série que ela fez, Garota da Moto. A Garota da Moto. O que que foi aquilo? Ela é brilhante. Ela O é que foi? brilhante. Para mim, ela é uma das melhores atrizes da faixa dela. Eu não gosto desse negócio de melhor, pior. Eu sei que Sim. ela me levava pela mão. Era cena com ela, eu dizia, tá feita a cena, não preciso de mais nada. Ela impunha ritmo, temperatura, ambiente, tudo ela fazia. Ação, ela abria a boca, eu dizia, eu sei para onde eu vou. Olha, é uma grande atriz, uma grande É atriz. uma atriz completa, né? Porque ela sabia fazer todos, assim, porque a Garota da Moto foi muito forte, né? Foi algo Sim, ela muito é uma assim. psicanalista, bacana. Ela é formada em psicanálise, em psicologia, né? É uma, ela é um presente na vida, assim. Eu chamo ela de filha. Ela não é minha filha, obviamente, mas eu teria muito orgulho de ser o pai dela, porque ela é encantadora. Mas Tanto agora também para da Giovanna também, teria muito orgulho. Só de onde viriam aqueles olhos verdes lindos da Giovanna, né? Porque aí Giovanna é muito maravilhosa, né? Sem ela é linda, talentosa, é uma menina que tem uma história de vida linda também. nós estávamos conversando aquela hora. Eu também sou muito fã da Regina, né, que é a que fez a professora Lise. Ela para mim também é Sim, uma atriz talentosa. Eu já vi vários trabalhos dela, né? Tive a sim, eu oportunidade. contracenei muito pouco com ela, né? Mas ela é a Regina. Qual é o sobrenome? Regina, não lembro o Remessos, nome. Isso. imensos. Regina, casada com um grande diretor de teatro aqui de São Paulo, uma baita atriz. Só que eu não contracenava muito com ela, só nos, oi, e aí, tudo bem, tudo bom? Angela Dipp, minha Sim. grande amiga aqui de São Paulo também, mas a gente quase não tinha, Ah, acho que fizemos uma cena só. Mas a Ângela, ei, Ângela é gaúcha também, uma grande comediante, uma grande eu atriz, mandei mensagem escritora. para ela, para Hã? Ângela. A Ângela até me passou o WhatsApp dela. Eu mandei mensagem para Ah, ela para a gente fazer uma bacana. live. Ângela é o Ela máximo, você vai se divertir a beça. A Ângela é completamente da pá virada, eu amo a Ângela. dá para É virada muito bom. mesmo. Ela Mas é me conta maravilhosa. uma outra coisa. Tem um ator ou atriz que você gostaria de contracenar? Tipo assim, que você curte, que te inspira, que você gosta? Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes atores, né? Então, eu não tenho muito isso. Assim, eu tenho o que eu quero fazer jus às pessoas que passam pelo meu caminho, né? Então, o que eu passo pelo caminho delas, seria mais justo dizer isso. Sim. Então, eu já tive a oportunidade de contracenar com atores muito bacanas, às vezes até de mau humor, mas você via ali algumas coisas muito bacanas, atores generosos. Uma vez eu estava fazendo uma cena com Fagundes e a luz estava caindo, né? Já estava acabando a luz, e era uma externa, acho que foi carga pesada, e a gente estava consertando o carro, ele parava o caminhão, tinha uma história toda lá, O e ele Pelé eu já Lima. conheço, eu conheço, não sou
íntimo do Fagundes, mas eu o conheço de teatro, já o assisti, ele também já assistiu peças que eu fiz. E ele falou assim, Serginho, vamos fazer tudo junto. E eram umas 7 cenas. E ele falou, tá acabando a luz, vamos fazer de uma vez. Eu, meu Deus, porque o Fagundes bate o olho no papel e isso é verdade. O danado bate o olho no roteiro e decora tudo assim, ó, virando a página. Enquanto a gente fica horas para decorar, ele tem memória fotográfica. E dizem depois, eu não sei, que depois ele nem lembra o que ele falou, mas ele bate o olho e não erra uma palavra. Aí, ainda bem que eu tinha estudado bastante e a gente fez a cena gravando. Ele falou, a gente emenda tudo, já sai daqui, vai. Ele mesmo deu as dicas. Ele falou, tudo bem, cara? Generosíssimo. Eu digo, vamos lá, vamos ver se dá certo. E felizmente deu. E foi dito e feito. Acabou a cena, a luz acabou. Teria que adiar tudo, voltar tudo no dia seguinte. Então o cara tem... Fagundes praticamente encomendou os primeiros tijolos da TV Globo, né? Ele sabe a posição de cada bloco que está ali. Ele é um dos caras que construíram a TV brasileira. Então é um prazer, né? Agora, ele poderia nem olhar para minha cara, ele poderia ficar na dele ali, dane-se. Não, mas tem um código, né? Tem um profissionalismo. Porque é aquilo, não precisa ser mais simpático nem menos simpático. Mas se for respeitosamente profissional, para mim está excelente. E eu já tive a oportunidade. Eu tenho o Cadu que estava aqui, o Fábio, né? Tem o Rodrigo Quando ele fez Malhação, eu gostei muito. Ele é um baita ator. Então, assim, a Fernandona já está com 90 e tantos, não vale, né? Deixa ela ficar em paz, não precisa aguentar a minha presença. Mas eu sou muito fã dela. Eu sou muito fã da Fernanda Torres. Sensacional, né? Muito bacana. Nossa. Mas, assim, já contracenei com Marieta Severo, com Nossa, Marieta Grande Severo. Família ali, com... Nossa, uma coisa... Andréa Beltrão. Cara, assim... Agora, também contraceno todas as noites com Clara Carvalho, uma atriz, né, com a qual eu faço a peça Um Picasso, que está em cartaz agora aqui no Teatro Aliança Francesa, com ocupação reduzida. Então eu tive Priscila Oliva, que acho que estava aqui também, a Pri. Cara, eu não me acho... quando eu vejo que a pessoa tem aquele fogo dentro de si, quando é do ramo, eu amo fazer e eu aprendo com a pessoa. Tinha uma camareira num grupo aqui de teatro de São Paulo, que às vezes aquela atriz ou ator estavam ansiosos e falavam, e aí e tal, como é que foi a cena? Ela ficava passando a roupa e falava assim, queridinha, papai do céu falou que não. Então, assim, e tem gente que papai do céu, parafraseando a camareira, vou dizer que papai do céu disse que sim. Quando você pega alguém que por uma razão X, pode ter formação Y, formação X, não está ali só para pôr a cara na vitrine, quando a pessoa está querendo contar uma história para o público, seja ela mais velha, mais nova, Milton Gonçalves já contracenei, um baita prazer. Nossa, quando isso acontece, cara, eu humildemente me coloco na minha posição, como jogador de futebol, sei lá, estou dando um exemplo, está lá o Messi, alguém te põe em campo, seja contra, seja no mesmo time, o campo iguala todo mundo, mas você respeita a história e a capacidade de cada um. Então, eu felizmente tive o contato com esses atores, matei a curiosidade de contracenar, ainda que às vezes brevemente com alguns, outros nem tanto. Nanini, tive o prazer também de contracenar. Marcos Oliveira, né, que fazia o Beisola, com quem eu trabalhei no teatro e também na TV. Então é assim, Evandro Mesquita, né, da Blitz, camarada, também. Cara, eu fiquei chocado. Eu, se fosse ele, não trataria as pessoas assim, porque ele está há anos na TV, um roteirista, cantor, e ele tem uma gentileza, e não é uma gentileza protocolar, é verdade. Então, eu não estou falando isso, se trata bem, mas porque às vezes também a pessoa está de saco cheio, e todo mundo, oi, enche o saco, eu fico bem na minha. Mas você vê que eles têm um olhar profissional, essas pessoas, Andréa Beltrão, Evandro Mesquita, cara, é emocionante, assim, emocionante, porque eles não precisam fazer isso. Mas sim, eles precisam, porque eles são seres, são pessoas, são cidadãos, são grandes profissionais,
e para eles é necessário fazer isso. Então é tão bacana. Às vezes a gente cruza com umas tranqueiras também, né? Dá uma bica na porta, dá uma chutada na macumba, Acontece. mas isso a gente vê a 1 quilômetro. Quando a pessoa está lá para torrar a paciência, pode ser isso, aquilo, nome sem nome. Você fala 30 segundos, você já percebe que a pessoa se leva a sério. Porque tem uma máxima que eu digo de qualquer profissão. Leve seu Sim. trabalho a sério, mas não se leve a sério. Gente que se leva a sério é um saco. É um saco. Mas me conta uma outra coisa. Você tá com peça, né? De Eu teatro. estou com uma peça, isso são mais 3 semanas. Quem é de São Paulo aqui, é Se só quiser procurar divulgar. lá no Simpla. Chama-se Um Picasso. É um encontro de uma funcionária do Departamento de Propaganda do governo nazista. A peça se passa em 1941, no encontro imaginado entre Pablo Picasso e uma nazista. E ela precisa destruir um quadro, daí se chamar Um Picasso. Ela precisa queimar um Picasso, porque os nazistas chamavam arte que não era nos moldes deles lá, chamavam de arte degenerada, né? Então a arte degenerada, a arte moderna era degenerada, as sexualidades eram degeneradas, o pensamento político que não batia com deles era degenerado, enfim. Mas o termo arte degenerada, então eles queimaram livros, queimaram várias coisas, e a peça trata desse encontro. É um texto de um americano, muito bacana. O Eduardo Tolentino, que dirigiu, já tinha dirigido com um grupo em Portugal, que ficou 4 anos rodando a Europa inteira com essa peça, e nós fizemos a montagem brasileira. Está em cartaz de quinta a sábado às 20 horas, domingo às 17, tem mais 3 semanas. Quem quiser conferir, a peça dura 1h20, o teatro tem 220 lugares, mas só podem entrar 42 pessoas. Venda só pelo Simpla. Coloca lá, Simpla, Um Picasso, Grupo Tapa. Você vai ser direcionado ao link, os ingressos a peça foi produzida dentro de um edital, portanto são ingressos populares, e é um grupo que já tem mais de 40 anos, é um grupo referência aqui em São Paulo. Então, 1h20, 2 atores em cena sem máscara, quem está na plateia com máscara, a venda é só pelo site, respeitadas todas as diretrizes da Organização Mundial da Saúde através do consulado francês e do Aliança Francesa, a Escola de Idiomas, que é um teatro que foi inaugurado em 1964, por onde passaram grandes montagens, e até hoje está lá no centro de São Paulo. Do lado tem um hambúrguer delicioso, tem a Casa do Porco, que dá para comer uma carninha de porco, tem um boteco na esquina que dá para pedir uma breja barata com uma coxinha também. Então tem para todos os gostos. Já quero esse boteco aí. É uma boa, eu gosto. Chama Bar da Cidade, é um boteco maravilhoso. Qualquer dia que eu passar por aí, nós vamos lá então, hein, no boteco. Você me chama, deixa essa praga dessa pandemia passar, que ninguém aguenta. Já tomou a vacina, você, as 2 doses? Não, uma só. Eu já tomei a vacina, graças a Deus. Ah, Graças você a tomou Deus. quando? Eu tomei, foi semana retrasada. Tá, mas você vai ter que tomar mais uma dose, né? Isso. Show. O ano que vem, se você passar por aqui, você me avisa, a gente vai lá no Bar da Cidade. E eu não bebo, né? Então eu tomo uma Coca Zero e a gente põe uma cerveja na mesa lá. Pode deixar que eu vou. A Isabela Dionísio falou comigo quando a pandemia passar, que é pra eu ir lá pro Rio de Janeiro e ela vai vir pra Ela Minas. tá Pra lá. Minas. Sim, É. sim. Ela falou que ia vir pra Minas. Eu falei, vem mesmo, porque aqui é bom É isso aí. demais. Qual cidade que você está? Minas é tão gostoso, cara. Tão bacana. Eu moro em Divinópolis, fica 2 horas de Belo Divinópolis. Horizonte. Tá, Isso, muito fica bom. 2 horas Você de vê que Belo bacana, Horizonte. né? Essa coisa de rede social, né? Tem um lado terrível do ódio, da ignorância, da simplificação. Mas tem isso, eu estou em São Paulo, você está em Divinópolis e a gente está batendo um papo por algo que é caro a você gosta de malhação, né? E, poxa, você trouxe agora lembranças que eu não acessava há anos, assim. Quero agradecer o convite aí. Eu quero agradecer pela presença e é muito engraçado essas lives, porque eu fiz a live com a Isabela, ela, assim, lembrou de bastante coisa, ela disse que ficou com medo de não lembrar de nada, porque faz muito tempo, né? Ah,
Mas é algo muito engraçado, porque nós fizemos a live e hoje nós somos praticamente amigos, né? Eu e ela, nós conversamos todo dia. Então, se ela me chama, eu chamo ela. Aí, Ela sabe é uma quando você graça. cria? Ela é uma graça. Manda um E beijo acaba para que ela. criou um vínculo, pode deixar, que eu vou mandar. Ela até falou que ia entrar na live, mas depois eu vou mandar uma mensagem para ela. Mas é Tá isso, eu quero bom. te agradecer, Sérgio, pela Muito oportunidade que você me obrigado. deu de poder te chamar aqui. Gostei muito do nosso papo, tirando a internet. Depois nós vamos Sim, mas marcar. Mas acontece, faz parte do ao vivo, né? Que aham, acontece. Mas perfeito. é isso, quero te agradecer muito aí pela oportunidade. Vou postar a live no Instagram, vou postar no YouTube. Depois eu vou te Perfeito. mandar o link lá do YouTube, também o link para você, nas suas horas vagas, poder assistir Malhação, porque você pode dar pausa, pode ver um episódio, vai Perfeito, vou assistindo fazer isso. Vai ser engraçado me ver há quanto? 11 anos atrás? Gente, olha 11 que anos loucura. atrás. Não, é 11 anos? É, São, né? Acho que não, uns 10, acho que foi 2010, né? Que foi ao ar, né? é, Foi ao ar no final de 2009 e o ano de o- 2010. É isso aí. É. a primeira vez que Cara, foi faz ao tempo, ar, hein? setembro de 2009. Olha só que loucura. Viu como é que eu sei? Pô, você tá melhor que eu de data. Eu nunca ligo, eu não esqueço tudo de data. Começou em setembro de 2009. Foi É isso aí. quase um ano. Foi quase um ano de temporada de Malhação. Tá perfeito. E é isso. Boa noite Tá para bom. todos. Obrigado Para pelo você. convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que podemos conversar mais. Eu vou te mandar as informações lá no WhatsApp. Muito Valeu. obrigado mais uma Muito vez. Boa obrigado. noite para todos. Sucesso aí no teatro para você. É Qualquer isso dia que eu aí. for por aí, eu vou te assistir. Me Te avisa aí. prestigiar. Valeu. Obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite. Tchau Boa para noite. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.